Aleluia! Quem está animado aí, dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome dele? Levanta a sua mão aí bem alto, glorifica o nome dele. Quem é que está sentindo a presença dele aqui nesse lugar? Deus é bom, amém? Eu estou muito feliz de poder estar mais uma noite, né, mais um dia, mais algum momento aí que você está nos vendo por esse vídeo, ministrando uma palavra que eu creio que é do coração de Deus. E é um privilégio para mim sempre poder dividir algo, né, do coração de Deus para a nossa igreja. Eu fico muito motivado, eu fico muito animado de poder estar aqui em cima. Eu queria dar um alô para os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos, visitantes muito bem-vindas, sintam-se em casa. Dá um alô também para a galera do online que está nos assistindo aí, a gente tem alguns países nos assistindo online, a gente vê aí quem está nos seguindo, o pessoal do México, Suíça, Estados Unidos, Portugal, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na série chamada O Deus que eu não... Está todo mundo vivo aí? Quem está vivo aí, dá um glória a Deus aí. Quem está vivo se mexe aí na presença do Pai. Quem está vivo aí, reage, crente, reage, tá? Deus está falando aqui, reage à voz de Deus, amém? Nós estamos na série chamada O Deus que eu não conhecia. E para você que está nos visitando pela primeira vez, você que está nos assistindo pelo online, a forma que nós trabalhamos aqui com pregações, são pregações por meio de séries. Porque a série, ela acaba sendo um alimento balanceado para a igreja. Porque se a gente deixa na mão de pastor A, ou na mão de pastor B, ou na minha própria mão, eu vou tender a alimentar a igreja com aquilo que eu estou mais confortável a alimentar, amém? Vocês estão junto comigo aí? Então, assim, eu gosto de falar sobre graça, eu vou falar sobre graça, eu gosto de falar sobre amor, sobre perdão, eu vou falar sobre amor, sobre perdão, mas a nossa igreja, ela trabalha em séries. E o que eu acho muito lindo, tenho frisado muito isso nos últimos dias, né, que as séries, elas são escolhidas num concílio pastoral, pelo menos com alguns meses de antecedência. Ou seja, não é uma necessidade que a gente viu, olha, a igreja está arrecadando poucos fundos, vamos falar sobre honra e sobre dízimos e ofertas. Olha, a igreja está caindo em pecado, vamos falar sobre o inferno. Não. Nós juntamos um concílio pastoral, sentamos, oramos, pedimos um direcionamento de Deus e Deus começa a cantar os nossos corações. A série desse mês vai ser essa, a série desse mês vai ser aquela. E eu queria só recapitular um pouquinho aqui. Eu não sei quem está com a gente aí desde janeiro, mas qual foi a série que foi ministrada em janeiro? Cri, 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 cri. Mas eu queria te dar uma notícia muito boa. Talvez você não saiba o que você se alimentou de uma semana passada, mas foi aquilo que te manteve em pé e firme para estar aqui hoje, sentado, ouvindo essa palavra. Então, talvez você não lembre de janeiro, mas eu vou te lembrar. Janeiro nós abrimos com a série Oremos. Uma série... agora todo mundo oremos, né? Agora a igreja toda, não, eu sei. Mas essa série foi justamente saindo de um mês de dificuldade, de um ano de dificuldade, saindo de um ano muito conturbado. Quantos tiveram dificuldades aí no ano de 2020? Eu tive muita dificuldade no ano de 2020. E aí a gente rompeu o ano falando assim, oremos, vamos romper o ano no estilo de adoração, em fé, em louvor. E aí depois a série de fevereiro, Deus ele trouxe a série chamada Minha Igreja. E aí Deus trouxe para os nossos corações a visão, aquilo que Ele já tinha cantado, olha é isso, vocês são isso. Ilã, eu levantei vocês para equiparem o reino de Deus, para que os homens e mulheres de Deus possam atingir 100% do seu chamado e do seu propósito em Cristo. De repente você faz parte aqui dessa casa, de repente você entrou aqui e fala assim, pastor, talvez eu não estou atingindo 100% do meu chamado em Cristo, mas eu queria te dizer algo, nós estamos prontos para poder te equipar, para poder te sacudir, e se você não está alcançando, é porque há uma responsabilidade sua também. Há uma parcela sua também de responsabilidade em poder atingir naquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Agarre essa parcela de responsabilidade. Se submeta às autoridades, se submeta aos seus líderes, aos seus pastores. Flua na visão que Deus já está trazendo para o coração da sua igreja. Algo, né, que a gente falou muito sobre a série Minha Igreja, é que
Deus, ele já levantou uma visão. E ele levantou a visão por meio do nosso pastor. E nós, quando nos colocamos debaixo dele, nós nos tornamos a provisão para a visão que Deus já levantou. Ou seja, aqui ninguém vai levantar uma visão diferente. Ah, não, nós vamos para lá, nós vamos para cá. Não, a visão já está estabelecida. Nós vamos para onde Deus já mandou a gente ir. Amém? Olha para quem está do teu lado e diga assim: seja a provisão da visão de Deus. E Deus nos trouxe agora numa série para mergulharmos no Espírito Santo. Pois se nós queremos viver coisas espetaculares e não somente coisas boas, nós precisamos ter a visão de que não basta a gente romper um ano em oração e adoração, de que não basta a gente ter uma visão clara, nós precisamos ser totalmente capacitados, chacoalhados pela presença de Deus, guiados pela palavra e pelos direcionamentos que o Espírito Santo tem para dar para mim e para você. Você está comigo aí? Diz amém. Nós precisamos mergulhar na vontade do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos viver coisas extraordinárias. Vira para quem está ao teu lado, faz uma cara de crente para ele, e diz assim: permita-se ser totalmente guiado pelo Espírito Santo. Amém? Quem aí tem aprendido bastante nessa série? Eu tenho aprendido muito nessa série. Essa série tem tirado de fato da minha zona de conforto em ter que me alimentar de algo sólido para eu entender e falar: poxa, esse detalhezinho eu não entendia, mas a igreja precisa entender isso. E nós entramos nessa série, nós já falamos sobre 3 pregações, essa é a última pregação. A primeira foi: quem é o Espírito Santo? E nessa primeira nós concluímos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é aquele que vem para nos consolar, é aquele que veio para nos guiar. E que era necessário que Jesus fosse para que ele enviasse o Espírito Santo, amém? Vocês aprenderam isso? Na segunda pregação, a gente trouxe a seguinte questão: o que ele faz? E aí nós chegamos na seguinte conclusão diante dessa questão: ele nos empodera, ele nos capacita, ele nos consola, ele nos dá poder, ele nos dá ferramentas para que nós possamos atingir o que ele quer que nós atinjamos. E aí a gente foi para a terceira ministração, que dizia o que ele produz. E aí a conclusão foi: ele produz uma nova natureza dentro de nós. Vocês lembram do fruto do Espírito Santo? Vocês lembram de Gálatas 5, 23 em diante? Como a gente reconhece que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? A palavra de Deus diz que reconhecereis as árvores pelos seus frutos. Ou seja, tem como um pastor olhar para uma ovelha e ele reconhecer a ovelha pelo fruto. Isso não é crítica, isso não é assim: ah não, eu vou criticar esse membro, eu vou rotular esse membro. Não, é simples. A palavra de Deus diz: se o fruto do Espírito é esse, quem mergulha no Espírito recebe uma realidade espiritual. Logo, quem não sobressai, quem não exala esses frutos, está tendo uma realidade carnal. Ou seja, Deus quer produzir dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, fruto espiritual. E o título da mensagem de hoje diz comigo bem alto assim: os presentes do Espírito Santo. O Espírito Santo se apresentou para nós. Ele nos mostrou o que ele pode fazer. Ele nos mostrou o que ele pode produzir dentro de mim e de você, crente. E agora ele está aqui nesse lugar, dizendo para o teu coração, para a tua mente, dentro de nós, confirmando, mesmo que não seja de uma forma audível, é de uma forma onde abraça o teu corpo, abraça o teu ser espiritual. E ele está dizendo para você assim: fulano, eu tenho um presente para você. Não saia daqui, desse lugar, sem sentar no colo do Espírito Santo e abrir o seu presente. É isso que ele tem para nós nesse dia. E o texto base dessa ministração está em Efésios 4:8 e 1 Coríntios 12, capítulo de número 1, e vou ler primeiro Efésios 4:8, e vai dizer assim:
Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. 1 Coríntios 12, 1, diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A palavra ignorante significa o que desconhece da existência de algo. Muitas vezes você já me ouviu falar, ou já ouviu um dos nossos pastores falar que muitos de nós líderes, nós só conseguimos levar pessoas a lugares onde nós já estivemos. Pensa numa caravela, naquele tempo, 1500, eles estão descobrindo ainda os oceanos. Pedro Álvares Cabral, ele não tinha um mapa. Ele não falava assim, olha, eu vou viajar como hoje a gente vê no nosso celular, no Google Earth. A gente vê lá, nossa, daqui para cá eu consigo até colocar caminhando. Quanto tempo eu chego lá caminhando? Quem já fez isso aí? Quanto tempo eu chego até lá de carro, de Uber, caminhando? Ele não tinha aquilo. Ele não sabia. Assim são os dons espirituais. Se nós formos ignorantes, nós nunca vamos conseguir chegar lá. Se nós não sabemos o porquê dos dons, o para quê dos dons, o como atingir, o como provocar os céus e falar, Deus, rasga os céus sobre a minha vida, eu estou pronto, eis-me aqui para fazer a tua obra, nunca vai acontecer de você receber um dom espiritual. Você está aí comigo ainda? E aí, vamos desmistificar um pouquinho as coisas, porque quando a gente fala de dom espiritual, a gente fala assim, o dom espiritual da minha vida, o dom de profecia. Significado de dom espiritual. Dom significa presente. E espiritual, quando Paulo ele usa essa palavra, ele está usando a palavra pneumático. E a palavra pneumático é da onde veio o pneu, é da onde veio o pneumático também, mas quer dizer sobre o poder do ar, o poder do sopro de vida. Você está começando a conectar uma coisa com a outra? A gente começa a lembrar do poder do sopro de vida, começa a lembrar de onde? Jardim do Éden. O homem sendo criado, sendo moldado. E aí, o Espírito é soprado nas narinas do homem, dando poder. Dando poder. Esse mesmo poder que foi soprado nas narinas do homem é o poder que dá para mim e para você a possibilidade de fluirmos em dons de manifestação espirituais. Hoje você vai entender o porquê, hoje você vai entender o porquê você tem que buscar, hoje você vai entender o para que serve. Mas você está comigo aí ainda? Você está ligado comigo ainda? Fica ligado, não dorme não. Não dorme não. Porque o lugar onde Deus está querendo nos levar é um lugar de deixarmos a ignorância de lado e falar, não, eu sei o caminho das pedras. Aí quando você sabe o caminho das pedras, é acesso seu. Você vai, você acessa, ou você decide não acessar. E eu creio que todos aqui querem presentes do Espírito de Deus, amém? Quantos querem presentes do Espírito de Deus aí? Levanta a sua mão como se não houvesse limite para levantar a sua mão, feche os seus olhos. Deus, eis aqui o teu povo nesse dia, eis aqui o teu povo sedento, ó Deus, pelo que o Senhor pode dar, sedento pelo que o Senhor pode fazer, mas além de tudo, mais do que o Senhor pode dar, mais do que o Senhor pode fazer, nós estamos sedentos em poder trazer, ó Deus, a atmosfera dos céus na terra, que seja por meio de nós, que seja através de nós, quando nós oramos, que seja feita na terra assim como no céu, que o Senhor possa estabelecer e trazer um pedacinho do reino, por meio de cada mão levantada, por meio de cada coração contrito, por meio de cada coração quebrantado, que o Senhor possa derramar sobre nós os teus presentes em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou separar aqui para te tirar, eu vou falar te tirar da ignorância, porque eu caminhei muito na ignorância sobre isso. De repente, uns de nós, a maioria de nós pode saber, mas
talvez alguns de nós caminhamos em ignorância em relação a dons. Então, existem essas três categorias de dom. A primeira categoria, a gente vai falar, está em Romanos 12, de 6 a 8. E vai falar sobre dons motivacionais. E a Bíblia, ela lista 7 dons motivacionais. Primeiro, profetizar, servir, ensinar, encorajar, contribuir, liderar e exercer misericórdia. E qual é o objetivo desse dom? É impulsionar você ao seu chamado. Então, a partir do momento que você começa a servir, você começa a ser impulsionado para o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? A segunda categoria são dons ministeriais, Efésios 4:11, que a palavra de Deus diz que Deus escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, conhecido como o ministério quíntuplo. E o objetivo desses dons é nortear o seu chamado, ou seja, falamos dos dons motivacionais que impulsionam o seu chamado e os dons ministeriais, eles norteiam o seu chamado, eles dão um rumo ao seu chamado. E aí vamos para onde a gente quer nos ater, que é a terceira categoria de dons, dons de manifestação do Espírito. 1 Coríntios 12 vai dizer sobre esses 9 dons, que são eles: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, realização de milagres, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E essa terceira categoria é a manifestação do poder de Deus por meio de mim e por meio de você. Ou conclusão, primeira categoria que a gente disse, dons de motivação, te impulsiona ao seu chamado. Segunda categoria, dons ministeriais, eles dão um norte, dão uma direção ao seu chamado. E o terceiro, dons de manifestação espiritual, eles dão poder e te capacitam e te fazem exercer o seu chamado. Ou seja, são ferramentas para que você possa exercer o seu chamado de forma não humana, mas espiritual. Ou seja, não basta você entender o seu dom motivacional, não basta você entender o seu dom ministerial, você precisa entender que o que vai possibilitar vocês de exercerem o chamado de vocês são os dons de manifestação do Espírito. Para ficar mais claro para vocês, vamos analisar a vida de um grande homem de Deus. Vamos analisar a vida de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e aí ele chegou na casa de Potifar, um oficial do Egito, um oficial do faraó, e aí quando ele chega lá, ele começa a exercer liderança sobre aquela casa. Lembra do dom motivacional? Ele começou a exercer liderança. Por meio do dom motivacional, ele foi chegar ao governo do Egito. E o governo do Egito, ele começou a liderar aquela terra. Ele começou a liderar e a assumir um chamado apostólico. Lembra do dom ministerial? Mas pastor, por que apostólico? Porque a palavra apostólica, a palavra apóstolo significa alguém enviado com uma missão específica. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, desde o início, Ele já trouxe por meio de um sonho a José, dizendo, você vai ser grande. E aí José começou a ter fé naquele sonho. Mas presta atenção, ele primeiro começou a liderar. Ele liderou na casa de Potifar, ele liderou no cárcere. Deus foi com ele, que ele tinha a chave do cárcere, ele era um líder nato. O líder nato, o dom motivacional, fez ele chegar ao dom ministerial. Mas sabe por que ele conseguiu viver tudo isso? Por causa dos dons do Espírito Santo, dos dons de manifestação do Espírito Santo. Foi por meio de quê? Que ele soube que ele ia ser maior do que todos os irmãos. Por meio de um sonho profético. Foi por meio de quê? Que ele falou que o padeiro ia morrer e que o copeiro ia ser restituído o cargo.
Por meio de um sonho. Por meio da revelação de um sonho. E sabe por que ele não parou do início até o final? Por causa da fé que ele tinha. Ele lembrava assim, não, Deus foi fiel para me trazer até aqui a casa de Potifar. Deus agora é fiel para fazer algo grande na minha vida. Ele foi para o cárcere, ele teve fé. Não, Deus me trouxe até aqui, mas Deus é fiel para fazer coisas maiores. E aí do cárcere ele é esquecido durante anos. Só que ele não está nem aí, ele está assim, Deus está fazendo coisas na minha vida. Isso é fé, é dom explosivo de fé. Se nós estivéssemos dentro de um cárcere, eu queria te dizer, irmão, eu dentro de um cárcere, eu acho que até 3 meses eu ia falar, Deus está comigo. Passou 3 meses eu ia falar, meu Deus, Senhor, ajuda Deus. Ia começar, porque é difícil, a gente precisa ter manifestação do Espírito Santo dentro de nós para podermos viver isso. Você está entendendo? Então, nós acabamos de entender que existem dons de motivação, dons ministeriais e dons de manifestação espiritual. Você de repente exerce um dom motivacional, você serve, você ensina, você é generoso. De repente Deus já colocou na sua vida um chamado ministerial, um dom ministerial. Você vai ser evangelista, você vai ser apóstolo, você vai ser profeta. Mas o que está faltando para romper na sua vida é mergulhar na presença do Espírito Santo ao ponto em que Ele vai te liberar as manifestações espirituais que vão capacitar você a ser aquilo que Deus já falou que você iria ser. Você está me entendendo? Agora que a gente já entendeu os diferentes tipos de dom, eu queria me ater a esse dom, o dom de manifestação espiritual. Porque é esse dom que vai nos capacitar, é esse dom que vai te empoderar, é esse dom que vai fazer você romper. De repente você olha para a sua vida e fala assim, está faltando algo, está faltando uma coisa para eu poder ir além, para eu poder romper. É exatamente isso, é algo que não está ao teu alcance como ser humano, não está na tua mente, na tua sabedoria, é algo que precisa ser liberado do Espírito para a sua vida, para que você possa romper. E assim como Paulo, eu queria te dizer, eu como pastor, eu como uma autoridade eclesiástica nesse lugar, eu queria te dizer, não sejamos ignorantes em relação aos dons espirituais, pois no momento que nós entendermos isso, e buscarmos com zelo, e formos cheios de dons espirituais, o inferno será saqueado. No momento que a gente permitir ser cheio, o inimigo vai começar a temer. O momento que você começar a ser cheio, começar a transbordar do que o Espírito tem para a sua vida, você vai levantar e o inferno vai estremecer, porque você vai ser uma potência na mão de Deus. E é isso que Deus quer trazer aqui para a gente. É isso que Deus quer falar no nosso coração. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 12, versos 7 a 11, e vamos falar sobre esses 9 dons. A palavra de Deus diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E a eles distribui individualmente a cada um conforme quer. Antes de mergulharmos nos 9 dons de manifestação espiritual, eu queria tirar umas 2 pérolas de conhecimento que têm sido deturpado no meio cristão. Primeiro entendimento que tem sido deturpado, pessoas cheias de dons, e elas começam a se vangloriar. Olha, eu opero cura. Olha, onde eu boto a mão é abençoado. Olha, o que eu faço vira sagrado. E eu queria te dizer, pela misericórdia de Deus, isso acontece porque é misterioso. O dom é uma coisa irrevogável.
Por isso que muitas vezes tem homens com as vidas totalmente deturpadas em cima do altar, pregando, e tem muitas pessoas sendo abençoadas e tendo a vida liberta. É mistério de Deus. Eu queria te dizer, eu já discuti com Deus muitas vezes sobre isso. E Deus já me deu muito tapa na cara, falou, se eu não escrevi na Bíblia, é porque eu não queria que você soubesse. Vou querer que você saiba mistério meu? Quando você tiver mais intimidade comigo, eu vou te falar. E muitas vezes a gente quer entender, poxa, por quê? Por quê? E esse é o primeiro entendimento, o dom não é seu. O dom, ele está sendo derramado na sua vida, mas por um único objetivo, o bem comum. Comum tem uma palavra ligada em relação à comunidade. Comum é para nós. Comum não é só para você. Segundo entendimento que tem se deturpado, o Espírito não concede para você usar da forma que você quer. Não é para você chegar e falar assim, não, agora eu tenho um dom de cura, eu vou curar todo mundo, vou sair. De repente, Deus ele está preparando uma outra pessoa para operar a cura no irmão, no fulano. Ah, não, mas agora eu sou pastor, agora eu vou sair fazendo isso. Meu querido, ser guiado pelo Espírito é ouvir a voz do Espírito, ser sensível à voz do Espírito e fazer exatamente aquilo que o Espírito está mandando você fazer e não fazer aquilo que você quer fazer. Muitas vezes nós, com todas as boas intenções, queremos fazer coisas que às vezes Deus está olhando para nós e está falando assim, muito bobo mesmo, né, cara? Estou te falando que não é para fazer isso. Então, o primeiro entendimento, o dom não é seu. O segundo entendimento, o dom não é para ser usado de acordo com a sua sabedoria, com a sua vontade. Olha para quem está do teu lado e diz assim bem alto, o seu dom não é seu, é meu. Não é para que você seja honrado, é para que a igreja seja edificada. Deus não está te usando para, olha o pastor Wilker, está pregando tanto. Não, é para que pessoas que entram aqui possam ser edificadas. Deus não está usando um recardinho ali para tocar e para ministrar, olha, aquele tecladista é top, ó, o cara é brabo, não. É para que vidas que vão entrar por aqui, muitas delas não vão ser tocadas pela palavra, vão ser tocadas pelas melodias que Deus está fluindo para o coração daquele homem. O dom não é seu, entenda isso. O dom é para que o reino avance. E eu não queria dizer isso não, mas eu vejo isso aqui na vida de alguns. Pare de enterrar seu dom. Deus já te deu algo. Deus já te deu algo. E é para você edificar a igreja. Ah, pastor, mas está fora da minha zona de conforto. Não é para estar mesmo, cara. Não é para estar na sua zona de conforto. Se tivesse, não ia ser dom, cara. Ia ser esmola. Vamos lá, para o primeiro dom que eu queria dizer para vocês, palavra de sabedoria. Primeiro dom listado em 1 Coríntios 12, verso 7. Palavra de sabedoria. E a definição de palavra de sabedoria é conhecer, saber de algo específico, sem que tenha aprendido de uma forma natural. Isso é a palavra de sabedoria. É Deus, Ele te dá uma palavra, te dá um conhecimento daquilo que você não conseguiu lendo, daquilo que você não conseguiu, se esforçando, daquilo que você não conseguiu estudando. E aí Ele vem de uma forma sobrenatural e flui por meio de você. João 4,7, em diante, a mulher samaritana está à beira de um poço. Jesus ele chega ali e começa passando por Samaria, e aí Jesus ele começa aquela conversa com ela. Mulher, me dê de beber. Quando eu te der água de beber, quando você beber, você nunca mais vai ter sede. E aí ela começa a se comover com isso, ela fala, eu quero dessa água de beber. E aí Jesus fala assim, não, então vai lá e traz o seu marido. Ela fala, não tenho marido. E aí Jesus diz assim, muito bem, você não tem marido, porque você já teve 5, e aquele que está contigo não é o seu marido. Diante daquela palavra de sabedoria, aquela mulher fica atônita. E ela fala assim, eu vejo que és profeta. Ela começa a reconhecer o mestre. Ela começa a reconhecer a virtude que sai daquele homem, Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo.
E diante daquilo, a palavra de Deus diz que ela entra na cidade dela e uma cidade inteira é liberta por meio da palavra que ela lança. Mas aonde eu queria chegar, eu não sei se você já percebeu, mas Jesus, Ele operou milagres em nome dEle por meio do Espírito, e assim será comigo e contigo. E eu vou além, porque Jesus, antes dEle ir, Ele diz assim: eu vou, mas eu deixo o Santo Espírito com vocês, e por meio do meu nome, coisas maiores ainda vocês farão. Quanto estão os homens e mulheres de Deus aí que tomam posse dessa palavra e falam: Deus, eis-me aqui, não para minha vanglória, não para que meu nome seja conhecido, não para que as pessoas olhem para o meu Instagram e vejam a quantidade de pessoas que estão inscritas lá, mas para que o seu reino possa avançar, mesmo que eu fique atrás dos bastidores. Esse deve ser o nosso coração. E um exemplo que eu uso em relação à palavra de sabedoria, é um exemplo muito pessoal. Eu estava ministrando aqui a palavra de um domingo, dizendo o que ele faz, o que o Espírito Santo faz. E aí eu falei que muitos dos gabinetes eu entro, e aí eu falo assim: caramba, eu não sei nem o que eu vou falar. Isso repercutiu até negativamente, viu, Cris? Porque o pessoal está com medo de fazer gabinete comigo ultimamente. O pessoal já está chegando assim: eu sei que de repente o senhor não sabe nem o que vai falar. Eu falei: cara, graças a Deus, se eu não sei o que eu vou falar, e no final eu falo e você sai chorando, é porque não foi meu. E a maioria dos gabinetes que eu faço, que eu entro, eu falo assim: meu Deus, eu sou um garoto novo, eu sou um pastor novo, eu não tenho experiência com isso. No final do gabinete, Deus me dá um insight, eu falo assim: e isso? A pessoa começa a chorar. O último gabinete que eu fiz em relação à família, ficamos horas falando, quando chegou num ponto, eu falei: e isso? A pessoa começa a chorar. Pastor, me ajuda com isso, pastor, isso realmente precisa ser ajustado na minha vida. Isso é palavra de sabedoria, é uma manifestação do Espírito Santo que Deus quer fazer dentro de cada um de vocês. Saber aquilo que é de forma sobrenatural, que não foi por meio de estudo. Segundo dom, palavra de conhecimento. A definição desse dom é resposta ou solução de Deus para uma situação em específico. João 9, 29 a 33, tem uma passagem onde Jesus ele cura um cego de nascença. E aí, presta atenção nessa definição. A definição da palavra de conhecimento é uma solução para algo específico, é uma sabedoria, uma resposta para algo específico. E aí, Jesus ele cura um cego de nascença, o cego vai lá, e aí os fariseus começam a ver ele, e aí no verso 29 diz assim: sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. São os escribas e os fariseus falando de Jesus. E aí o homem, o cara que acabou de ser curado, ele que provavelmente não tinha nenhum estudo por ser cego, ele que provavelmente não tinha nenhum acesso a escrituras, nenhum acesso a conteúdo que ia fazer ele crescer em sabedoria. Olha a resposta desse cara: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve a homens que temem e praticam a sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Um cego que ele não tinha acesso a nada. Ele está diante dos caras que são os caras top, os teólogos, tal, os brabo. E aí ele chega para os caras e dá uma resposta, dá uma palavra de conhecimento que solucionou praticamente um problema. Muitos dali saíram com uma pulga atrás da orelha. Deus, quando nos trouxe aqui para Campo Grande, antes que chegássemos, Ele nos deu uma palavra no coração do nosso pastor. Disse assim: vocês vão para a rua tal, tem um terreno lá, vocês vão comprar aquele terreno.
E você sabia que o terreno onde nós estamos hoje era impossível nós comprarmos? Se nós pensássemos em medidas financeiras, monetárias, era impossível. Se nós pensássemos em condições financeiras, pagamento, pagamento tem que ser dessa forma, era totalmente impossível. Mas Deus colocou uma palavra dentro do coração do nosso pastor, que era tão incisiva, que eles falaram, que ele falou, vocês vão para lá. Quando nós chegamos aqui, uma semana depois, teve uma das maiores enchentes desse lugar. E a igreja pôde ser o asilo de pessoas que não tinham onde morar. A igreja pôde reunir alimentos, reunir roupa, reunir um monte de coisas que eram necessárias para as pessoas que tinham perdido tudo. Foi uma palavra de conhecimento dentro do coração do nosso pastor. É o que Deus quer fluir para dentro de cada um de nós. É o que Deus quer fluir para assuntos específicos da sua família. Você chegar e você falar, não, vai ser assim. Ah, mas é impossível. Não, Deus me falou assim. Vamos. E aí na hora que você for, todas as provisões já estão te esperando quando você for. Todo o conforto já está te esperando quando você for. Tudo que Deus disse que ia fazer está sendo cumprido por meio de uma palavra que Ele liberou de conhecimento na sua vida, na sua família. Amém? Terceiro dom, discernimento de espírito. E aí é um dom muito... que eu queria que você prestasse bastante atenção, porque quando a palavra diz sobre esse dom, ele atrela algo que muda tudo nesse dom. Quantos já ouviram aqui as pessoas falarem assim, eu tenho o dom de discernimento? Você já ouviu alguém falar assim, eu tenho o dom de discernimento? Não, porque Deus fala, Deus me mostra é batata. Deus me mostra, eu já sei. Sem vergonha, Deus me mostrou. Mas quando a palavra de Deus diz em relação a esse dom, ele atrela algo que faz esse dom ser um dom muito específico. Não existe dom de discernimento na Bíblia, você sabia? O dom espiritual que é liberado pelo Espírito Santo para dentro de nós é o dom de discernimento de espírito. Qual é a definição disso? É ter ciência da presença de espíritos demoníacos. É você entrar num lugar e você saber, essa casa está sob opressão demoníaca. E você reunir com outras pessoas e falar, nós vamos orar, nós vamos decretar, e isso vai sair em nome de Jesus. Mas muitas pessoas se apossam desse dom, tiram o espiritual, e aí falam assim, não, mas Deus me encheu de dom de discernimento. Deus me encheu, agora eu tenho discernimento de tudo. Mas as pessoas que geralmente fazem isso, elas fazem isso para esconder uma predisposição a ser uma pessoa crítica, a ser uma pessoa que esconde, na verdade, um espírito maligno de dissensão. Porque geralmente essa pessoa que diz eu tenho o dom de discernimento é aquela pessoa que diz assim, eu olhei, fulano não presta, Deus me mostrou. Fulana é assim. Querido, a Bíblia diz para nós buscarmos sabedoria e por meio dela, da sabedoria, discernimos modos e tempos. Ou seja, nós conhecemos pessoas pelos frutos. Não porque a gente tem o espírito de discernimento e bate o olho e Deus me fala tudo sobre aquela pessoa. Me perdoa. O dom que Deus tem para derramar aqui é o dom de discernimento de espírito, é olhar para uma pessoa e saber que há uma maldição hereditária e falar, eu posso orar pela sua vida. É dentro de uma reunião falar assim, o inimigo como hoje está tentando nos parar, vamos orar para que isso seja quebrado. É isso que Deus quer levantar no meio da igreja, pessoas que tenham a maturidade de entender, há problema espiritual, há problema de espíritos malignos, isso é real. E não para você rotular, não para você criticar, não para você discriminar. Quarto dom, profecia. A definição da profecia é uma mensagem encorajadora que traz clareza de Deus através de outra pessoa. E aí fica totalmente
maluco no que hoje a gente vê como profecia. Hoje, muitos cristãos, eles vão de igreja para igreja porque falam assim, não, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é a igreja que revela, eu vou para aquela igreja que o pastor lá fala até CPF, eu vou para aquela igreja porque lá tem uma voz profética, e eu queria te dizer, toda igreja tem uma voz profética. Você quer ver eu profetizar sobre a sua vida? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quem recebe essa profecia aí? Isso é profecia de Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em relação à profecia. 1 Coríntios 14, 3 diz assim: mas quem profetiza a faz para 3 motivos. Primeiro, edificação, encorajamento e consolação dos homens. E aí a gente vê a profecia de hoje que virou uma ferramenta de correção e discriminação. Eu tenho um pastor que é uma grande referência para mim, um grande amigo. Ele é um cara todo tatuado. E aí ele chegou numa vez numa igreja que falava assim, cara, que revela tudo. Ele foi com um amigo dele, ele chegou lá, a esposa dele não era tão tatuada na época. E aí a profeta chegou e começou a profetizar para aquela mulher, olha, sua vida vai ser assim, vai ser bênção, a sua família vai ser levantada como um estandarte de Deus, e a sua casa assim, e assado. E na hora que a mulher vira, não sabia que eram casados, virou para ele, e aí já começou, misericórdia, eis que vos digo, varão, assim diz o Senhor, o seu corpo vai ser aberto de feridas purulentas, a sua pele vai grudar nos lençóis da sua cama, e dentro de 3 dias, assim diz o Senhor, a sua pele vai cair, dando espaço a uma pele como de um bebê novo. A ferramenta que era para ser de edificação, de encorajamento e de consolo, tem muitas vezes servido de ferramenta para correção e discriminação na casa de Deus. E aí eu queria te dizer como funciona aqui. Como funciona, pastor Nailan, a profecia? A profecia aqui a gente tem 4 pontos. Primeiro ponto. Se você tem uma palavra profética de Deus, vá até o pastor ou o líder da reunião e conte a ele. Você já viu aquela profecia assim, eis que vos digo, você vai casar com você, mas não fale com o seu pastor, meu irmão. Se não fale com o seu pastor, já está meio antibíblico ali. Se é profeta, vem, conte ao seu pastor, conte a um dos nossos líderes. Segundo ponto, talvez o pastor vai trazer a igreja ou não, porque Deus levantou ele como uma autoridade ali, e ele vai discernir, ele vai entender se aquilo é para ser exposto para a igreja, se aquilo é para ser exposto para a liderança, se aquilo é para a própria vida dele, se aquilo é para ser guardado e maturado para uma outra pessoa. Terceiro, ele talvez permita que você conte à igreja ou não. E quarto, independente de se você vai ficar feliz ou não. Aqui, como a palavra de Deus diz, nós temos ordem e decência com as coisas do Espírito. Se é profeta, profetize. Mas o que estiver fora da Bíblia, meu irmão, aí já virou carne. Quinto dom, variedade de línguas. Definição: uma mensagem de Deus por uma língua estrangeira. Variedade de línguas. A gente pode entender de algumas formas diferentes, mas o que a Bíblia está dizendo aqui quando ela fala sobre variedade de línguas? Está falando de fato sobre línguas estrangeiras, sobre línguas de outros países. Pastor, mas aqui vocês não acreditam em línguas estranhas? Sim, nós acreditamos em línguas estranhas, mas há um outro versículo que baseia isso. Vamos ler aqui 1 Coríntios 14, 23. Só para você entender a diferença de um dos dois. Paulo diz assim, se toda a igreja se unir e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos?
esse dom de línguas espirituais, línguas estranhas, é um dom que não é para ser exercido em público, a não ser que tenha um intérprete. Mas existe também o dom de variedade de línguas. E tem um pastor Luiz Saião, a família dele consertava televisões. E aí, no meio desse conserto de televisões, ele foi na casa de um judeu. E para você que não sabe, o judeu, ele só concorda com uma parte da Bíblia. O judeu, ele não enxerga Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. O judeu, ele baseia a fé dele na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, né, na lei de Moisés. E aí, ele sempre fazia o seguinte, ele abria a mala dele, e ele colocava a Bíblia, justamente para quando ele começasse a consertar os aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, o dono da casa olhasse para a Bíblia e falasse, puxasse algum assunto, né? Ué, você é crente? E aí aquele judeu falou, você é crente? E ele falou, sou cristão. E ele, eu não concordo com muita coisa que diz aí não. Aí na hora o pastor se retraiu, ele falou, meu Deus, agora eu vou ter que, né, discutir de Bíblia com o judeu. Ele falou, não, eu vou ficar quieto. O judeu falando um monte de coisa e tal. No final, Deus falou assim, ora. Ele pegou aquele irmão e falou assim, desculpa, mas assim, o Deus que a gente acredita é o mesmo Deus. Eu posso orar pela sua vida? E começou a orar. Ele falou que quando ele começou a orar, começou a vir uma vontade de falar em língua, ele começou a fechar a boca, meu Deus, eu vou falar em língua do lado do judeu, o judeu vai falar que eu estou maluco, o judeu vai começar a falar besteira aqui, e aí ele começou a falar em língua, começou, meu Deus, o que eu faço, quase travando a língua. Quando ele olha para a cara daquele judeu começa a cair em prantos, e aí aquele judeu olha para ele e fala assim, da onde você aprendeu a falar hebraico? Você fala como os que são da minha região. No momento em que ele falava em uma língua estrangeira, ele falava toda a vida de Jesus, tudo que ele acreditava de Jesus, numa língua que ele não conhecia, e com o sotaque da região daquele judeu. Deus quer fazer algo parecido com você. Ah, mas eu não falo inglês, eu não falo espanhol, meu irmão. A partir do momento que você se submete a estar debaixo da presença dEle, você fala o que Ele quer que você fale. Você já viu Matrix? Tipo Matrix, né? Aquela pílulazinha, aprender a lutar. É exatamente isso. O Espírito, ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a sabedoria, ele pode derramar sobre a tua vida. Já vamos para o final aqui, já estamos chegando no final, 6. Interpretação de línguas. Então Paulo, ele disse, as línguas misteriosas não devem ser faladas no culto, a não ser que tenha alguém que interprete. E nós acreditamos nisso, e nós executamos isso. Existem momentos específicos dentro do culto, da liturgia aqui dentro da nossa igreja, a princípio, na sala de oração, que a gente fala assim, esse é o momento de você se edificar, esse é o momento de você falar em línguas. Mas esse é um ambiente para que pessoas maduras, que entendem, possam exercer isso. Dentro do culto, por isso que toda hora que eu estou aqui ministrando, e eu estou falando algo, e Deus está movendo, no nosso interior, às vezes me dá vontade de falar em línguas, eu falo em línguas e eu começo a tirar do microfone. Que é justamente para pessoas que vão entrar aqui, não se escandalizarem, mas a palavra de Deus diz que quem fala em línguas, fala para a sua própria edificação. Se você tem uma ferramenta de se edificar, por que você não vai usar? Mas vai ter momentos em que você vai ter essa ferramenta, em que você vai falar, ou que você vai ouvir alguém falar, que Deus vai falar, olha, é exatamente isso que ele está falando. E aí quando isso acontecer, chegue para os seus líderes, revele o que está sendo falado. 7º dom, fé,
E aí quando eu falo de fé, não é a nossa fé natural, a nossa fé de, eu creio no Cristo, Filho do Deus vivo, como o Filho de Deus. Eu creio, né, no batismo. Não, a fé que eu estou falando, a fé que é a manifestação do Espírito Santo, que está aqui escrito em 1 Coríntios 12, não é essa fé. É uma fé explosiva, é um dom de fé que Deus gera uma explosão dentro de você, de algo específico. E aí, eu admiro muito a fé do nosso pastor, porque alguns anos atrás, eu não sei se você sabe, a nossa pastora tomou uma paulada na cabeça. E aí, quando ela tomou essa paulada, ela ficou entre a vida e a morte. Após 2 cirurgias neurológicas, retirar a calota craniana, vários acessos ali muito sensíveis. O médico chega para o nosso pastor e fala assim: olha, a sua esposa ou vai morrer daqui a 2 semanas, ou então ela vai ter 92% de chance de ficar com sequelas graves. E aí ele perguntou: mas o que é sequelas graves? Ele disse: é viver como um vegetal. Mas o médico, quando ele disse isso, ele disse 92% de chance. Deus, ele pegou 8% de chance e explodiu uma fé no coração do nosso pastor, que quando ele saiu daquele hospital, tinha a TV Bandeirantes para falar com ele. E quando ele saiu, ele deu de frente para a TV foi lá: não, vamos fazer uma reportagem com o senhor e tal, e vamos. E ele ainda estava meio chocado com aquilo, 92, mas Deus deu um dom espiritual, deu uma medida de fé explosiva no coração dele, que ele falou: ainda esse mês ela vai levantar, ela vai começar a profetizar sobre essa nação, e ela vai começar a ministrar sobre a nossa nação. Hoje a nossa pastora não tem nenhum problema em decorrência dessa paulada. Algo que era um jugo de morte, talvez você está vivendo com alguém com um jugo de morte dentro da sua família, não tem mais expectativa. Deus vai trazer esse momento, essa noite, no dia que você estiver te escutando aí, vai trazer uma medida de fé no seu coração, e você vai declarar: o espírito da morte vai ser jogado para trás em nome de Jesus. Oitavo dom, penúltimo dom, cura. Poder sobrenatural para curar. E aí mais uma vez eu falo da nossa pastora, porque eu costumo dizer o seguinte: aonde você mais sofreu é aonde geralmente Deus te dá autoridade para poder ministrar. Ou seja, você está sofrendo com finanças, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele faz você aprender com aquilo, ressurgir daquilo, e depois começar a passar a ministrar para finanças. Deus, você sofreu com problemas com liderança, Deus, ele vai fazer você ressurgir, e desse ressurgir você vai começar a ministrar sobre liderança, sobre se submeter. E aí a pastora tomou uma paulada, ela nunca tinha movido em cura antes. Ela levantou, assim como a fé que o nosso pastor ativou, ela levantou. Ela hoje é uma pessoa perfeita e que tem um incrível dom de cura. A última ministração que ela fez em uma das igrejas, se eu não me engano em São Paulo, ela orou por uma pessoa que tinha um câncer no fígado, que estava em último estágio. E aí ela orou. Quando ela voltou para casa, nas semanas depois, ela entrou em contato com aqueles pastores: como é que está aquela pessoa? Deus me lembrou aqui, trouxe ao meu coração. Os pastores começaram a chorar e disseram: ela está curada. Você tem fé para receber esse dom? Você tem fé para ser ativado nesse dom? E por último, o louvor já pode subir aqui. Poder para operar maravilhas. Definição desse dom: intervenção de Deus que muda uma circunstância. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez o sol parar, o mesmo Deus que derramou o alimento sobre o povo, é o Deus que está aqui falando ao seu e ao meu coração. É o Deus que está aqui ao nosso meio.
É o Deus que está nos tirando da ignorância, porque Ele sabe que a partir do momento que nos tirar da ignorância, nós vamos entender como acessar, nós vamos entender que tem disponível. E quando nós entendemos que tem disponível e mergulhamos na disponibilidade dEle, Ele derrama presentes sobre nós. E o reino avança, o inferno retrocede. É isso que Deus está tentando levantar nesses dias, homens e mulheres que estão dispostos a viver o que Ele tem preparado, porque Ele já fez. Ele já conquistou, Ele já declarou, Ele já liberou. Basta você ficar de pé com as suas mãos levantadas e falar: Deus, eu quero, eu busco. O Senhor conhece o meu coração, que seja por meio de mim que o teu reino avance. E aí, diante da ciência disso, algumas mentiras malignas vêm se levantando. A primeira mentira maligna é: esse mover não é para qualquer um. Esse mover só é para homens assim, mulheres assado. E eu queria te dizer, teve um dia desses ainda no início da Elan aqui em Campo Grande. Uma senhora chegou aqui e falou: eu quero oração com o pastor. E aí o pastor estava resolvendo alguma coisa. Não, mas eu quero oração com o pastor não conseguiu. Eu quero oração com o pastor não conseguiu. Ela saiu chateada. Quando foi sair por aquela porta, 2 pessoas do Servolution abraçaram ela e falaram: a gente pode orar pela senhora. Começaram a orar pela senhora. 3 meses depois, aquela senhora vem contar testemunho aqui, dizendo que ela tinha sido curada do câncer. Não é porque está aqui em cima, não é porque está sentado ali à direita, não é porque é assim ou é assado, está lá na mídia mexendo, que você tem mais ou menos poder, não. Deus está disposto a derramar sobre a vida de qualquer um de nós. Você quer esse fluir? Fique de pé junto comigo. Outra mentira que o diabo quer levantar é assim: não adianta buscar, porque é de Deus. Deus, ele flui do jeito que ele quiser. E de fato a palavra de Deus diz que ele flui do jeito que ele quiser. Mas 1 Coríntios 12:31 diz: buscai diligentemente, buscai com dedicação os melhores dons. Sabe por que ele fala para a gente buscar? Porque é uma sinergia. Quando Deus ele vê alguém com o coração disposto, querendo, ele já tem um presente simplesmente para poder colocar na mão dele e falar: toma, meu filho, é seu. E é para isso que a gente está aqui nesse culto. A palavra de Deus diz que receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. Feche os seus olhos. Sinta o Espírito Santo descendo sobre você nesse lugar. E seja ministrado por esse louvor. Se você deseja mais dele, levante a sua voz. Se você tem o clamor a ele, busque diligentemente por um dom espiritual. Se é o dom de profecia, peça a ele: Deus, eu quero mover profeticamente. Deus, eu quero mover em cura. Deus, me usa com variedade de línguas. Deus, me usa. Deus, me usa. Levante a sua voz a ele. Levante o seu clamor a ele, querido. Não fique parado no seu lugar.
O Espírito Santo do Senhor já está aqui pairando sobre esse lugar. Os rios dele já estão correndo sobre esse lugar. É uma decisão sua mergulhar. É uma decisão sua se colocar em posição de receber. Não tenha vergonha de quem está do seu lado, de quem está na sua frente, de quem tem atrás de você. Mais uma vez nós vamos cantar esse verso. E se há um clamor no seu coração, diga a Ele. Diga a Ele. E receba o que Ele tem para derramar sobre a sua vida nesse dia. Se você sente vontade de pular, pule. Se você sente vontade de adorar, adore. Levante a sua voz e declare: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E desce como fogo. Vem como Deus, eu peço a Deus pela Tua presença transbordando no coração e na mente de cada um cristão, de cada um filho Teu, de cada um visitante que está aqui nesse dia. Que eles possam, Deus, não sair daqui dessa porta pela mesma forma que entraram. Que a Tua presença possa transbordar. Que eles possam abrir os presentes deles hoje ainda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você recebeu isso? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Último versículo que eu queria ler com vocês, 2 Timóteo 1,6. Paulo diz para Timóteo assim: quero tornar a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo era um dos discípulos de Paulo, e aí Paulo diz que meio das imposições das mãos dele, ele recebeu o dom do Espírito Santo. Mas ele diz assim: mantenha viva a chama do dom de Deus que há dentro de você. Hoje muitos de vocês receberam dons espirituais, mas é missão sua manter essa chama acesa. É missão sua manter essa chama acesa. Amém? Feche os seus olhos. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia em Tua presença, obrigado por esse culto, obrigado por nos permitir estarmos aqui em família, por ouvir da Tua palavra, Deus, por ler a Tua palavra, e não somente ouvir, ser ouvido pela Tua palavra e ser lido pela Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa levar cada homem, cada mulher para casa, debaixo da Tua doce presença, e com a seguinte convicção: há um presente já aberto, há um presente já para ser acessado. Que homens e mulheres possam sair daqui movendo nos dons espirituais, dons de línguas, dom de cura, dom de operar milagre, dom de variedade de língua, fé. Que todos nós possamos sair daqui presenteados pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele volte. Quem recebe diz amém e amém. Uma semana abençoada para você, meu querido. Vá em paz. Glória a Deus, meus queridos, que alegria te receber aqui na nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. É um prazer saber que você está aqui não apenas nos acompanhando, mas participando desse culto.
e recebendo tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Temos vivido tempos maravilhosos e incríveis aqui. O Espírito Santo está transformando cada vida. Cada momento aqui tem sido uma atmosfera de unção, de adoração. E o Espírito Santo está movendo para coisas maiores e melhores. E quero que você participe disso, que você faça parte desse tempo, desse momento transformador, em nome de Jesus. Quero que você continue participando com a gente através das nossas plataformas digitais, seja através do nosso site, elanchurch.online, seja através do Facebook ou do YouTube. O mais importante é que você participe escrevendo nos comentários. Nós queremos saber aonde você está. Diga ali, se você é novo aqui, escreva novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Olha, quero que você saiba que nós temos irmãos participando do nosso campus online no mundo inteiro. Temos irmãos na Suíça, irmãos no México, temos irmãos participando com a gente em Portugal, nos Estados Unidos, em vários lugares desse Brasil, seja em São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Belém, Brasília, em todos os lugares temos pessoas conectadas aqui, participando e ativamente. E quero que você venha fazer parte da nossa família espiritual, para que você viva tudo aquilo que o Espírito Santo tem produzido e a missão de Deus se cumpra na sua vida. Eu sou o Paulo, estou aqui para te receber, orar com você e te pastorear. Você pode também entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, 21 966 35 8309. Aparece aqui na nossa tela. Você pode falar conosco, enviar um pedido de oração, um esclarecimento, uma dúvida. O importante é que você faça contato, porque nós queremos estar ao seu lado e caminhar junto com você. Amando Deus, amando você, Elan.